amigos, amigas, profissionais, economistas que nos acompanham em mais uma palestra do ciclo de debates promovido pelo Corecon Mulheres, no evento Elas e Eles, Assuntos Econômicos. Tem sido realmente muito rico o conteúdo, aconselho que acompanhem as palestras já realizadas. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda de la Rosa, eu sou conselheira do Corecon São Paulo, e é um prazer estar fazendo a abertura desse evento para um tema extremamente relevante e atual, né? Como é o empreendedorismo em tempos de pandemia. E aí, como fica o papel do economista? Que atitudes ele pode ter nesse novo mercado? Nós sabemos que a pandemia está exigindo novos modelos de pensar, ou seja, abrir a mente para outros tipos de atuação. E o economista se faz muito necessário, muito mesmo. Percebemos que muitas pessoas estão partindo para o empreendedorismo e não têm preparo para isso. Então, acho que abre-se um mercado maravilhoso para o economista. Estou muito ansiosa para ouvir nossos palestrantes, a Sônia Lima Giacomelli e o Paulo Brasil Correia de Mello, que terão mediação da Letícia Camargo Freire. E quero parabenizar a Graça Barcos por esse trabalho maravilhoso que está sendo realizado. Com vocês, então, a palavra. Letícia, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, Fernanda, pela excelente abertura, pela gentileza. Nós iniciamos, então, hoje o quarto dia de eventos desse programa Elas e Eles, Assuntos Econômicos. Gostaria de dividir com vocês aí algumas informações antes da iniciação do evento. Maravilha. Esse evento ele foi desenvolvido, organizado pela Comissão Corecon São Paulo Mulheres, pelo gerenciamento, ali, pela coordenação da nossa querida Graça Aparecida Barcos. Agradecemos ao Corecon São Paulo pela permissão de execução desse trabalho, desse projeto. A comissão completou agora em novembro seu primeiro ano de história. Tivemos vários eventos presenciais, ações beneficentes. Esse ano o formato vem sendo um pouco alterado para formato online, as reuniões via conferência, mas continuamos trabalhando, continuamos na ativa, o grupo vem crescendo, então só agradecemos e os convidamos a permanecer conosco. O evento hoje traz o tema empreendedorismo em tempos de pandemia, iniciado agora, com previsão de finalização aos 12h30 de hoje. Eu gostaria de apresentar aí as nossas estrelas do dia. A ela de hoje será a palestrante Sônia Lima Giacomelli e o ele de hoje, Sr. Paulo Brasil Correia de Mello. Ambos muito capacitados, já agradecemos a presença e a disposição em compartilhar o conhecimento conosco. A organização, pela Graça Barcos, a inscrição, vocês já sabem, para esses eventos e para os próximos, é pelo e-mail elas.eles.assuntoseconomicos@gmail.com. Tudo minúsculo, sem acento. Por esse e-mail você receberá o link em seguida para acesso e também posteriormente vai poder receber o certificado ali de participação. A campanha do mês é o Dezembro Vermelho, que é o mês de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Eu gostaria de introduzir brevemente os dois apresentantes. O currículo dos dois eu já aviso que é muito bem recheado, são ambos muito capacitados, então vocês me permitam aqui o resumo. Dava para fazer uma palestra apresentando cada um. Primeiro as damas, então, a Sônia Giacomelli é planejadora financeira pessoal e palestrante certificada, executiva especializada nas áreas financeira e comercial, desenvolvida em importantes bancos nacionais e internacionais. Mais de 40 anos consolidados nas áreas de investimentos financeiros, em tesouraria bancária, expressiva atuação pelo período de 12 anos no segmento de alta renda personalité, comando de equipe de assessores de investimento com base em planejamento e desenvolvimento de assessores objetivos, sempre com treinamentos, monitoramentos e feedbacks. Vasta experiência em tesouraria bancária, envolvendo atividades financeiras em produtos passivos, títulos públicos e privados de renda fixa, operações estruturadas, e a formação dela em economia, com pós-graduação
na FIP-FEA em especialização em investimentos. A Sônia traz para nós uma citação que é a seguinte: o planejamento financeiro é uma forma de engajamento que vai definir o caminho da qualidade de vida das pessoas por meio da organização financeira, disciplina e coragem. Melhor do que planejar é cumprir o que planejou. Muito bem. Apresentando agora a outra estrela do dia, é o Paulo Brasil Correia de Mello, que é economista, contabilista e advogado. Sua principal área de atuação é o planejamento, orçamento e finanças públicas. Foi conselheiro do COFECOM nos triênios de 2010 a 2012, 2017 a 2019 e conselheiro no Corecon São Paulo nos períodos de 2000 a 2002, 2003 a 2005 e 2008 a 2010. É professor dos cursos de pós-graduação e MBA, consultor pro bono do site Contas Abertas e contribui constantemente como entrevistado nas rádios CBN, Eldorado, Band News e outras formas de mídia. Participa de painéis e debates sobre temas relacionados ao orçamento público, finanças públicas, auditoria governamental e pública, lei de responsabilidade fiscal e diversas matérias tributárias e macroeconômicas, tanto no ambiente acadêmico, profissional ou através de mídia, TV, rádio, jornais e revistas especializadas. Muito bem, eu agradeço a presença de todos os participantes. Vou agora indicar a palavra à nossa primeira apresentadora, que é a Sônia Giacomelli. Sônia, é com você. Bem-vinda e obrigada. É um prazer para eu estar aqui com vocês, né? Como sempre, né? Já sou figurinha carimbada da casa, né? E aí, como a Letícia já falou, já colocou bastante, o meu currículo, ele realmente é bastante extenso, tem muito tempo, já falei sobre minha carreira na live anterior. E o nosso tema hoje, ele é um tema especificamente direcionado, né, para o pequeno empresário. E aqui a gente vai se dirigir especialmente aos micros e aos médios empresários economistas. Por que eu falo especialmente? Porque eles são os nossos colegas, né? Que brilhantemente eles traçaram o caminho do conhecimento e das opiniões. Então, aquilo que eu falo sempre, a gente traz o conhecimento acadêmico, né? E traz muita opinião própria, porque você consegue ter uma abrangência de conhecimento e de informações que admitem, que permitem essas opiniões. E a gente é sempre ouvido, sempre muito procurado, né? E hoje, para falar desse assunto, eu acho que, com relação a esse contexto, principalmente, que a gente vive, né, e está dentro do nosso tema, os que sobreviveram, né, ou não, muitos sobreviveram, muitos não, nessa situação caótica, né, e de onde a gente pode tirar grandes lições aí para os próximos anos. Esse ano, basicamente, já acabou, então, para os próximos anos, acho que a gente tira uma série de lições. E aqui eu acho que é bom a gente lembrar que o tema vai abranger um pouco da educação financeira, necessariamente, né? Lembrado que foi o nosso passado, né? Principalmente porque na escola a gente muitas vezes não tinha essa matéria. Até o ano passado a gente não tinha essa matéria obrigatória. Agora entra no currículo e ela vai fazer parte, ela virou realidade. Então a matéria de educação financeira já começa nos bancos da escola desde o ensino fundamental. E aí, eu acredito que a gente traga um pouco da educação financeira dos nossos pais, né? Quando eu era criança, os meus pais sempre diziam: a gente precisa economizar, este mês os gastos foram muito maiores do que esperávamos, no mês que vem a gente tem que segurar, a gente tem que gastar menos, a gente tem que reduzir despesas. Não parece, mas isso você carrega ao longo do tempo, isso é a própria educação financeira. Então, ele dizia assim, não, é preciso ter um dinheiro separado, guardado, para não gastar. Mas para ter, eu não entendia muito bem, perguntava de novo, mas como assim? Não vão gastar nunca? E se não precisar? Ah, não, algum dia a gente vai precisar. Então, essa educação, ela foi trazida na informação, ela foi trazida nas atitudes, ela foi trazida na forma, né? Então, nas atitudes, que eram essas atitudes de ensinar a economizar. E na forma que era ter uma poupança, né? Naquela época era a caderneta que você colocava o valor no papel. E aí, na hora que precisasse, você tinha e lançava mão. Bom,
essa clareza foi trazida lá naquele tempo, né? E para muitos microempresários, o que aconteceu nessa época agora, infelizmente, mas infelizmente mesmo, eles não tinham a tão relevante reserva de imprevistos, né? Então, eu vi muitos amigos encerrarem os negócios, né? Por exemplo, eu tinha salões de beleza aqui perto da minha casa, e eu moro num bairro de classe média, mais para alta, inclusive, então tinha empresários, microempresários, que não conseguiram suportar, apesar da competência física, né, da competência estrutural, não conseguiram levar os seus negócios adiante, né, boutique, academia, escola de música, tudo que você tem que frequentar e não pode frequentar. Então, se tiver sentido essa noção de que a pandemia iria exigir um dinheiro à parte, eles teriam suportado talvez mais tempo, né? Então, muitos encerraram seus negócios porque não tinha dinheiro nem para segurar 6 meses, nem para segurar 3 meses, e até que as coisas se acalmassem e pudesse repensar as estratégias. A estratégia está errada, vamos fazer uma nova estratégia, vamos repensar o nosso negócio, né? Então, hoje, a gente já está enveredando por um caminho de clareza, né? Um caminho de vacina, um caminho de retomada, né? Tanto econômica quanto as possibilidades que o governo ofereceu para ajudar esses microempresários, né? Então, essas lições, elas são necessárias e que a gente tem que levar a sério, né? Quando for empreender, qualquer de nós que for empreender tem que pensar sempre que uma reserva ela é muito importante antes de tudo. Então, a gente tem que lembrar, principalmente, de uma coisa, os custos fixos, né? Se eu abro um negócio, eu estou em casa, uso meu telefone fixo, tudo bem, estou na minha casa e tenho meu negócio telefone fixo. Aí é o micro do micro do micro, né? Mas não é disso que a gente está falando, a gente diz que, assim, aqueles custos que a gente consegue bancar, porque eu vou ter um empregado, porque eu vou ter manutenção do meu negócio, uma série de coisas. E aí eu fiz um rol, né, de lembretes, de coisas importantes para quem pretende abrir ou pretende manter seu empreendimento, né? Porque a gente está numa nova fase, né? Vamos repensar juntos e vamos para um caminho mais interessante, um caminho de maior sucesso, né? Então, o primeiro da lista que eu coloquei é a reserva para imprevistos, que é o ponto-chave. O segundo, porque assim, reserva de imprevistos, eu acabei já falando sobre ela, né? O segundo é quanto tempo eu pretendo manter esse negócio, né? Então, eu tenho um business plan que vai me dar aí um período de 5 anos, de 10 anos, para sempre, vou passar para os meus filhos, né? É uma coisa que vai continuar em família. Esse produto ou esse serviço que eu ofereço, ele tem um atendimento presencial? Se ele tiver um atendimento presencial, eu preciso ter uma instalação, né? Ou para dar conforto ao meu cliente, ou para fazer um recebimento, ou para fazer uma troca, ou para fazer um atendimento especial, ou para fazer um atendimento de reclamação. Então, eu preciso pensar nessa instalação. Outra coisa é o que pode ser feito também online. A gente aprendeu hoje que no empreendimento, tanto na parte presencial quanto online, as duas coisas funcionam e funcionaram muito bem. Elas alavancaram assim um mundo sem precedentes, né, que a gente vai ter daqui para frente, que as pessoas poderão desenvolver negócios, coisas ótimas e oferecer que vem à sua porta, contribuir também para a sua tranquilidade de outros negócios, de outros trabalhos. O quinto, o processo dentro da cadeia de custos, né, ela está bem projetada dentro do negócio que eu estou oferecendo, estou gastando mais, né, quer dizer, todo mês eu tenho um custo muito maior do que a receita, do que aquilo que eu estou vendendo, daquilo que eu estou oferecendo de serviço, né? Posso diminuir isso visando uma economia, que essa economia vai redundar em melhores resultados no meu negócio. O meu marketing digital, eu estou fazendo marketing digital, se você não está fazendo, não pretende fazer, isso é o grande lance que a gente viu dos resultados que a gente vai poder utilizar, que é essencial para qualquer negócio hoje, haja vista aí as empresas de sucesso que trabalharam nesse sentido, né? Então, esse marketing digital vai contribuir, está contribuindo para o incremento das minhas receitas? Porque se não tiver, eu estou colocando esforço onde não tá me trazendo bons resultados. O sétimo, né, para saber qual é o melhor caminho, eu tenho que ser avaliado.
Se a coisa mais chata que existe é você ser avaliado, porque quando você é avaliado, você tem que aceitar, né, os feedbacks negativos, porque você necessariamente terá que fazer melhorias nos seus sistemas. Com certeza vai ter uma ou outra reclamação, vai ter uma ou outra crítica, isso acontece com todo mundo. Então, eu tenho que ter sangue frio para suportar esses feedbacks, arregaçar as mangas e introduzir melhorias. Depois, o número 8 aqui, os números não mentem, né? Eu aumentei o meu volume de negócios, eu estou aumentando meu volume de negócios, a cada mês, a cada trimestre que passa, eu consigo vender mais, eu consigo atender mais, eu consigo produzir mais, né? Que tipo de negócio que eu tenho? Se eu realmente estou incrementando, fazendo uma curva ascendente, né? Depois, a nona questão aqui é uma questão muito importante, que a gente ainda vai dar continuidade dentro do nosso evento de hoje, que é se eu precisar de uma linha de crédito, eu sei onde eu vou me socorrer? Os juros onde eu vou me socorrer são baixos? Ou eu já tenho uma linha de crédito aberta, que é o item 10, que é um dos itens mais importantes, eu já tenho uma linha disponível? Porque se eu tiver uma linha disponível, meu gerente de vez em quando conversa comigo, e fala, olha, Sônia, usa essa linha de crédito ela é baixinha, ela está um pouquinho só acima da taxa de juros de hoje, então você vai conseguir suportar o seu negócio de uma maneira bastante efetiva, é porque eu já estou bem avaliado pelo banco, né? Então, sabendo que eu já tenho uma linha de crédito ali que vai me proporcionar bons negócios, entendeu? Então, tudo isso que eu falo, porque o seu resultado ele sempre vai ter que ser positivo, né? Ele tem que ser, você tem que responder aqui, dessas 10 questões que eu coloquei, mais da metade como sim, né? Mais da metade. Se eu tiver mais da metade, com certeza terei sucesso, principalmente o item 1. Além disso, eu tenho que conhecer meu mercado, né? Meu mercado é negócio duradouro ou passageiro? Porque às vezes é modismo, está na moda, né? Vender sonhos, sorvete americano, pastel de feira, padaria gourmet, é passageiro, né? Veio para ficar, né? Eu vou fazer isso há muito tempo, será que eu vou suportar, né? Chuva, sol. Então, os meus concorrentes, quem são os meus concorrentes? Eles fazem melhor do que eu? O que eles fazem melhor do que eu? Tenho que ir lá ver. Então, eu tenho que ir lá, tenho que participar, tenho que me inscrever, tenho que aguardar, tenho que ficar na fila, tenho que saber como é que é para eu poder melhorar também a minha forma, tá certo? Pense numa coisa que ninguém normalmente dá muita atenção, mas é uma das melhores coisas que existem, é o pós-venda. A pessoa vende para você e depois o pós-venda é decepcionante. Você chega lá e precisa de alguma coisa, puta, com quem que eu vou falar? Não, não tem ninguém para falar. Esse canal é eletrônico, minha senhora, volta mais tarde, liga nesse outro número. Aí fica lá 1, 2, 3, diz que 8, diz que 5, diz que 4, para você falar sem falar com ninguém, não tem com quem falar. E aí você fica decepcionado porque você acha que ninguém deu atenção para você. E aqui, eu queria contar um case de uma empresa pequena, média, talvez, de conserto de eletrodomésticos. Vocês sabem que na pandemia, esses consertos de eletrodomésticos, mesmo porque lá no começo as pessoas não poderiam sair de casa, porque todo mundo dizia, não, você não pode sair, é melhor ficar. Não podia ver o produto, porque se não saísse de casa, só comprar pela internet sem ver o produto. O que aconteceu? Teve um boom nessa empresa de conserto de eletrodomésticos. Primeiro, porque eles fazem um preço justo, né? Claro, sem dúvida. Segundo, porque ele introduziu pelo WhatsApp, que foi uma forma que ele introduziu, que era assim, você entregava seu produto e ele cadastrava o seu WhatsApp. Depois ele mandava para você o orçamento pelo WhatsApp. Aí você dava autorização pelo WhatsApp e ele te marcava a data de retirada pelo WhatsApp. O preço bom. Para vocês terem uma ideia, gente, nessa pandemia eu precisei usar, eu fui uma dessas, né, desse sucesso, desse boom que aconteceu, porque eu precisei consertar um aparelho e eles fazem de tudo, ou seja, até modificam a entrada ou a saída do aparelho só para te ajudar e fazem um preço justo. Então faz fila na porta, faz fila para entregar, fila para sair, tem lugar para você se posicionar lá com 1,5 m, 2,5 m. Então, esse é o maior case de sucesso, eu já vi outros cases de sucesso, mas esse foi um case que me chamou super atenção, porque eles fazem o pós-venda, porque eles fazem de tudo para te ajudar, te entregam na data que eles marcaram, tiveram realmente um boom, então atrasaram algumas coisas, mas tudo dentro de um cronograma
satisfatória para o cliente, né? Então, para terminar, as palavras de ordem, né, que eu coloquei, eu acho que elas devem ser negociar e renegociar. Negociar, você vai comprar alguma coisa, você vai fazer uma instalação na sua casa, vai fazer uma instalação no seu escritório, fazer uma instalação na sua loja, procura negociar. Se a pessoa pediu 20 mil, você oferece 15, quem sabe por 17,5 ajuda os dois lados. Então, sempre negociar, nunca aceitar aquele preço. E, no final, renegociar, né? Nós tivemos aqui na pandemia, é um bom momento para saber renegociar. Então, tem que renegociar aluguel, tem que renegociar entrega, tem que renegociar prazo, né? Porque muitas vezes o prazo, em função da matéria-prima, também você terá que atrasar. Então, você tem uma série de coisas que entram na negociação e na renegociação, principalmente os aluguéis. E agora, para encerrar de verdade, eu queria colocar que ainda ontem, né, a gente teve na Câmara aprovado o texto base, né, do marco legal das startups. As startups são as empresas que elas atuam no mercado de inovação, abrangem as empresas e cooperativas e proporcionam atualmente, né, agora, maior garantia para os investidores anjo, principalmente, né, que são aqueles caras que acreditam no projeto e entram com uma parcela do recurso, fica como se fossem mais ou menos sócios, né, como se estivesse comprando ações. Os processos também serão mais simplificados, tanto para abrir quanto para fechar essas empresas. A responsabilidade dessas empresas, dessas startups, elas vão estar reduzidas com relação, quando elas entram em falência ou quebram por qualquer outro motivo, com relação às dívidas, aos débitos que elas teriam com relação às outras pessoas jurídicas ou aos funcionários. Então, elas vão ter um tratamento diferenciado. Então, isso vai ser uma coisa muito interessante do lado de quem quer inovar, de quem já tem inovação na manga, né, para poder fazer. E outra coisa será o abatimento das perdas, né? Como se você comprasse ações. Compra ações, aí perdeu, aí você, na próxima vez que ganhar, pode abater aquele prejuízo. Como hoje, nas empresas, você paga o imposto de renda sobre os ganhos, né? Nesse caso, não, aqui vai poder abater os prejuízos. Então, essa é mais uma vitória, né? Esse texto ainda vai para o Senado, mas já foi aprovado ontem na Câmara. Então, é mais uma vitória dos pequenos empresários, principalmente, né? Dos inovadores aí, quem está buscando inovar. Então, essas seriam minhas palavras. Eu vou passar agora a palavra para o Paulo, e ele vai nos contar um pouco, né, sobre como essa atuação do poder público chegou à mão, o crédito irrigou para a mão dos pequenos empresários, dos médios empresários, e ele, logicamente, como especialista, vai nos falar um pouco sobre isso. Tá bom, Paulo? Foi muito rápido a nossa entrada aqui, então eu vou aproveitar, antes de mais nada, vai ter uma plenária depois, e alguns dos participantes fazem parte hoje da plenária do Conselho Regional de Economia, né? O Pedro Afonso, economista Pedro Afonso, economista Fernanda. Então, eu trago aqui um grande abraço de um ex-presidente do Conselho Regional de Economia, professor Heron do Carmo, que manda um abraço enorme para a Fernanda, e destacou a importância das mulheres economistas. E isso foi muito satisfatório, vindo de uma pessoa tão importante para a nossa entidade e para a nossa categoria, né? Então, eu disse a ele que transmitiria isso ao vivo, e me permitam os demais participantes que estão aqui. Existem também colegas que estão aqui que não são economistas, né? E que a tendência é que, se fazendo desta forma, nós possamos, como a Graça colocou, contribuir para a sociedade. Essa é a primeira observação que eu gostaria de ter feito anteriormente, mas fora do ar, mas acho que dentro do conceito todo, acho que fica bem encaixado. A segunda colocação é que, na verdade, eu vejo esta obra-prima, que é o evento Mulheres Economistas, da seguinte forma: as mulheres economistas são a tela, e nós, os homens que estamos aqui, somos a moldura, somos totalmente coadjuvantes e honrosos pelo compromisso e pelo convite recebido. De tal forma que não é a minha área de especialização, a minha área de especialização é orçamento, finanças públicas,
que cada vez mais está ligado ao setor de empreendedorismo, né? Em função principalmente da pandemia, né, Sônia, como você colocou. Então, assim, eu vou acrescentar algumas poucas coisas, porque a Sônia já destacou diversas, as quais deve-se tomar precauções, cuidados, planejamentos, etc. Né? Então, o momento é extremamente delicado, quando falamos em empreendedorismo, nós falamos de uma maneira muito ampla, extremamente ampla, que vai desde aquilo que nós já víamos no passado, em que o pessoal chamava de bico, aí eu faço um bico aqui, um bico ali, que passou a se tornar a atividade principal de todas as pessoas, né? E a complexidade que surgiu e a inovação, inclusive, que a pandemia nos trouxe do conhecimento de ferramentas tecnológicas, né? Então, eu vou fazer um parêntese dizendo aqui que economia é a ciência da escassez, e a escassez ela decorre de momentos delicados e difíceis. Nós mesmos, economistas, aqui, alguns de nós, assim, até com uma certa situação mais agradável com relação à economia, por vezes esquecemos todas as nossas informações e fazemos o que popularmente se chama metemos o pé na jaca, e gastamos mais do que podemos. Essa é a realidade. E a Sônia chama a atenção tanto na vida pessoal de todos nós, como na vida empreendedora, comercial, etc., da importância de ter essa resiliência no sentido de gastar aquilo que você arrecada. Aliás, esse é um princípio básico da administração pública que tem sido objeto de críticas, né? E que o ministro da Fazenda e do Planejamento tem observado sempre com a chamada preocupação com o teto do gasto, que não tem repercussão, tem uma repercussão agora, mas pode ter uma muito pior lá na frente quando isso não for cumprido, né? Então, outra coisa que a Sônia destacou, que é muito interessante, e que não vocês, mas eu que completei meus 60 anos agora, sou um sexagenário, né? Recebemos dos nossos pais e avós informações que eram muito decorrentes, Sônia, de uma cultura que existia, muitos de nós provenientes de imigrantes, né? E que vinham da Europa, pós-guerra, essas culturas em que se tinha preocupação com a questão da poupança, que aqui se associou ao nome caderneta de poupança. Hoje tem outros mecanismos, com a questão da taxa Selic, nós vemos um crescimento mesmo do investidor de pouca poupança, de buscar, por exemplo, a Bolsa de Valores, como acontece nos Estados Unidos, né? Em que há um financiamento das empresas por parte dos acionistas. Então, esse comportamento, essa cultura, nós não tínhamos isso, principalmente no que diz respeito ao que nós encontramos por um momento muito delicado, que foi o processo de hiperinflação. E esse comportamento da sociedade e até mesmo das empresas, das pequenas empresas, etc., diante da hiperinflação, era desprovido de qualquer tipo de planejamento. Não se falava em planejamento, e aí eu digo planejamento estratégico, de longo prazo, tático, que é o de médio prazo, ou operacional, de curtíssimo prazo. Não se tinha perspectiva nenhuma em cima disso. Mesmo na área pública, tendo obrigações legais de criação do plano plurianual, etc., etc. Mesmo assim, não existiam isso. Com o controle da inflação, essa questão se modificou. E está se modificando novamente com a pandemia e com a redução da taxa de juros, permitindo que o cidadão comum recorra, através da orientação devida, principalmente os economistas, às bolsas de valores, né? Mas eu vou tentar retomar aqui as coisas com relação à questão do financiamento. Uma questão que foi muito importante nesse período, né, foi a criação do PRONAMP, que é um programa do governo federal objetivando recursos a serem destinados para micro e pequenos empreendedores. Tem uma série de critérios, eu não vou aqui me estender muito na série de critérios que são estabelecidos, né? O governo destinou a isso 15,9 bilhões para um fundo garantidor, né?
Várias entidades bancárias, instituições financeiras aderiram a isso e estabeleceu alguns critérios baseados basicamente em duas legislações. A legislação que cria a micro e a pequena empresa e a legislação que criou o próprio PRONAMP, que é a Lei 13.999, de 18 de maio de 2000. Tá? Nesse segmento, os microempreendedores estão relacionados àqueles que têm um faturamento anual de até R$360 mil, né? Que representa aí algo em torno de faturamento bruto de R$30 mil por mês, e inclusive as empresas de pequeno porte, de até 4,8 bilhões no ano, que representa 400 mil reais por mês. Tá? Os critérios estabelecidos para as condições do PRONAMP apresentam uma taxa de juros na faixa da taxa Selic mais 1,25% no ano. O prazo de pagamento para essa captação desse recurso é de até 36 meses, com uma carência de 8 meses. Existem alguns critérios, evidentemente, diante do limite, né, que estabelece, olha, pode-se captar recurso até 30% do faturamento da empresa em 2019. Isso é muito comum, né? Quando falamos, inclusive, já que estamos falando de uma maneira muito informal, como a Graça pediu, né? E o que a Graça pede para mim é uma ordem, tá? É muito comum que se diga assim, em finanças pessoais, Sônia, olha, você precisa reservar da sua renda mensal 30% para você poupar e destinar. Então, esse número mágico, né, que se utiliza, evidentemente que muitas vezes podemos ter um colega que esteja assim e falar assim, bom, mas se eu conseguisse poupar 30%, eu estaria tranquilo. Evidentemente que nós temos que romper barreiras e tentar chegar nisso. Então, se estabeleceu esse limite para captação de recurso, né? As informações todas para esse tipo de financiamento são encaminhadas por e-mail, né? E através do site do Simples Nacional, pelo código de acesso ou pelo certificado digital. E aí eu vou colocar, Sônia, um pouquinho mais à frente, quais são as minhas críticas com relação a essa situação e situações que nós passamos no dia a dia. Então, só para a gente terminar um pouco, a base desse projeto é uma lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, que estabelece e define quais são micros e pequenas empresas, e, como eu disse, a Lei Federal 13.999, de 18 de maio de 2020. O que ocorre e que a gente tem que lutar para isso, como você colocou agora com relação a startups, é que já está caminhando para que há uma continuidade desse programa de financiamento para micros e pequenas empresas pós-pandemia. Aliás, é muito interessante, o mundo vai viver essa situação de antes, durante e pós-pandemia, para absolutamente todas as coisas. Isso é irreversível. Como é irreversível a globalização da economia, como é irreversível a relação que a economia mundial vai ter com a economia chinesa. Só para tratar de alguns pontos em que se diz assim, isso pode se modificar. Eu acredito que é muito, muito difícil. Aliás, como é irreversível a competência, né, e a participação das mulheres na economia. Não volta mais atrás. Não volta mais atrás. Um espaço conquistado pelas mulheres, né, em que, durante muito tempo, se demorou para reconhecer toda a capacidade, todo o conhecimento. Né? Na administração pública, muito interessante, Sônia, Fernanda e demais colegas, isso é muito comum. Eu tive quase que todos os meus chefes e diretores mulheres. Né? É muito comum isso na administração, que é tão criticada. Né? Fala-se tanto que a administração pública tem protecionismo e tal, mas isso sempre foi feito de uma forma muito clara e muito transparente diante da competência. Tá? Então, o que nós temos que trabalhar, principalmente os economistas, atrelados aos nossos colegas contadores e aos advogados, são princípios de desburocratização e facilidade de acesso a esses mecanismos. Isso é fundamental.
Isso é fundamental. Você trouxe um caso, eu vou trazer um caso particular. Estou tentando resolver uma questão do imposto de renda pessoal meu, eu tive que recorrer, mesmo como contabilista, a um escritório de contabilidade, porque eu não consegui acessar o site, não consegui de jeito nenhum. Então, imaginam vocês, para nós que temos um certo traquejo nisso, o que dirá do cidadão, aquele que está na labuta do seu dia, todo dia, acordando às 5 da manhã, chegando em casa à meia-noite, aqui espaço de tempo que ele vai receber, que ele recebe a informação, é fácil, o senhor entra no site, cadastra uma senha, eu só receber um e-mail, e daí o senhor manda para a gente escaneado toda a documentação, como se fosse absolutamente simples. Então, nós temos problemas, Sônia, com relação a micro e pequeno e médio empreendedorismo, que são problemas do país, e as quais eu comecei a escrever aqui, e aí não parava mais. Vou me permitir colocar algumas coisas, né? Mudança do modelo econômico atual, questões relacionadas à carga tributária, queira ou não, precisam ser discutidas de forma sensata, correta. A reforma tributária que hoje tramita deve ser revistas, reformas previdenciárias serão revistas, reformas estruturais e políticas serão revistas, a desburocratização, a necessidade de facilidade nas relações trabalhistas, a Sônia colocou, nós temos o microempreendedor individual, mas nós temos a tendência no microempreendedor individual a crescer a sua empresa. Toda empresa tem que crescer, né? Eu até não tinha compreendido, depois a Sônia esclareceu com mais facilidade, o tempo de duração da empresa. De acordo com a Lei 6.404, com a contabilidade, uma empresa ela é permanente, ela é criada para não deixar de existir e auferir lucro, está escrito na lei. Então, são questões que são fundamentais. Melhoria na logística e fruição dos produtos, né? Uma determinada situação, e para tudo isso é importante, como a Sônia colocou, apropriar o custo fixo e o custo variável, o custo direto e o custo indireto, né, no produto, para se ter uma noção. Vender torta de chocolate começa com uma situação pequena dentro do condomínio. Aliás, outro dia nós tivemos uma informação interessante num programa de TV de um condomínio que, na verdade, se tornou praticamente uma mini-cidade. 4, 5 prédios, um vendia um produto para o outro, né, e tem um projeto, né, que compre do pequeno, que eu acho que é uma iniciativa excelente, né, da qual a economia caminhava para o lado inverso, né? Vocês todas são jovens, mas, por exemplo, nós tínhamos os mercadinhos do bairro, né, que sumiram com os megas, ultramercados, etc., e está existindo uma retomada, talvez por essa questão de que a gente não pode circular muito, então você vai no mercadinho do bairro comprar. Né? Insumos e matéria-prima é necessário, né? A capacidade de incentivo ao consumo local ou ao pequeno empreendedor, a questão da segurança, são questões relacionadas à administração pública. Quando a necessidade de você entregar um produto, aonde vai ser entregue, quais são as possibilidades de você ter a garantia ou de ter que se utilizar de serviços de motoboy, etc., que também exigem que sejam seguros, né? Então, essa questão é a questão da administração pública, né? Produtividade, né? Produtividade que está relacionada à qualidade do ensino público, que também é uma ação governamental. Então, quando tivermos escola de qualidade, teremos mão de obra mais qualificada e está intimamente ligado à questão da produtividade. A segurança jurídica, né? Quando nós temos situações, sem entrar no mérito, onde existem ambientes políticos adversos, polarizações, momentos delicados em que você tem um legislativo brigando com o judiciário, com o executivo, você não tem segurança jurídica. E, diante da insegurança jurídica, você não tem investidores. A Sônia fala de startup, nós teremos investidores no Brasil, mas também temos investidores de fora do Brasil. E há necessidade, que é importantíssima, da segurança jurídica para que tenhamos investidores no país, né?
perspectiva de crescimento, novamente, planos estratégicos, tático-operacionais, ações planejadas do governo federal, estadual e municipal, diferente do que nós estamos vendo com relação às vacinas, né? E um incentivo a atividades relacionadas à região. E é muito comum a gente falar, quando fala dessa questão, por exemplo, a Letícia, que é a nossa economista aqui, moderadora, é da região de Guarulhos, que tem características próprias, né? Então, nós temos regiões que são muito pouco exploradas, relacionadas a turismo, artesanato, gastronomia, que é uma fonte inesgotável de empresas de pequeno e médio porte, né? Então, as minhas observações, queridas economistas, colegas, e aos que estão aqui nos assistindo, deixo aqui, inclusive, me permitam, um abraço ao meu colega e ao meu amigo e compadre Rogério, que está aqui, que é o padrinho do meu filho, que é um excelente consultor de empresas. Deixo aqui pessoalmente esse abraço. A minha contribuição nessa tela de pintura que a Sônia fez como moldura é no sentido de chamar a atenção cada vez mais para que a administração pública, municipal, estadual, na União, tenham olhos para as pequenas, as micro, pequenas e médias empresas, que são as saídas para essa situação em que nós estamos. As empresas de grande porte podem se recorrer às suas filiais ou às suas matrizes. A pandemia vai ter um desfecho que nós desconhecemos, talvez alguns países saiam na frente, haja uma recuperação mais rápida. Então, essas empresas conseguem fazer isso. As pequenas, micros, empresas e médias empresas, que são as grandes, são as empresas que oferecem a capacidade de empregar o trabalhador. Essa depende da gente e vai depender muito da administração pública. Graça, Letícia, Sônia e Fernanda, aqui eu encerro a minha participação neste momento, parece que tem algumas perguntas, okay. E espero também ter concluído isso sem muito economês, como a Graça havia me pedido. Exato. Então, espero da participação de todos, estou à disposição. Maravilha, muito obrigada, Sônia e Paulo, pelas brilhantes apresentações. Nós vamos avançar agora para a segunda rodada desse evento, que é a parte onde entram as nossas participações. Vamos fazer algumas perguntas para os senhores comentarem aí nessa parte final, tá? Okay. Primeiro eu vou voltar a palavra para a nossa conselheira Fernanda de la Rosa, para ver se dá tempinho, diante da plenária, ela fazer aí 2 perguntinhas que ela tinha comentado, vai direcionar uma pergunta para cada um de vocês, e depois vamos comentar, a Vivian também já enviou a dela, e temos mais algumas aqui, tá bom? Fernanda, por favor, quais são as suas perguntas? Ok. Obrigada, Letícia. Bom, parabéns aos 2 palestrantes. Realmente são tantas informações que daria, assim, para a gente fazer uma palestra com cada um, né? Muito rico mesmo. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer a minha referência ao professor Heron do Carmo, agradecendo a lembrança. Fiquei muito feliz e muito, realmente, lisonjeada com esse comentário dele, Paulo. Se puder transmitir também, posteriormente vou procurá-lo, porque nós trabalhamos juntos na FEComércio, né? Durante muito tempo. Eu era gerente da assessoria econômica e ele era um assessor externo que estava agregado à nossa equipe, e foi um aprendizado incrível com ele, profissional fantástico mesmo, foi maravilhoso conviver com ele. Agradeço. Bom, eu formulei aqui 2 perguntas, eu tenho aqui 10 minutos para começar a reunião plenária, então, desculpem eu ter pulado a fila aí, mas é para deixar uma contribuição. Primeiro para a Sônia. Sônia, incrível, todos os pontos que você levantou, eles são muito reais. Eu posso lhe dizer, porque a minha experiência de 20 e poucos anos, né, 25 anos na FEComércio, lidando com pequenas empresas, lidando com a problemática que elas têm no dia a dia, né, para conseguir sobreviver. Então, realmente, são muitos pontos que têm que ser observados.
Então, a minha pergunta é a seguinte, o pequeno empreendedor, algumas vezes, eu diria na maioria das vezes, ele não está muito afinado com a questão do marketing digital, porque aquele empreendedor, como se falava na FEComércio, que está com a barriga no balcão, né? O olho do dono, ele está ali o tempo todo, e de repente ele mudou completamente o conceito, ele não tem lá muita afinidade com algumas questões de internet, a não ser seu WhatsApp e tal. E vê o marketing digital, às vezes, como um bicho de 7 cabeças, algo que vai ser muito difícil mesmo. Então, eu perguntaria, como inserir nesse consumidor, nesse empresário, pequeno empresário, a importância dele utilizar essa poderosa ferramenta, tá? Essa é uma questão, eu vou deixar já a minha questão, se você me permite, Sônia, para o Paulo, porque eu vou ter que me ausentar. Pois não. Por favor, desculpe, não vou poder, vou acompanhar até onde eu puder aqui a sua resposta. E a do Paulo. Paulo, muito interessante também você comentar sobre a questão do planejamento, né? Nós sabemos que hoje as pequenas empresas, elas são as maiores geradoras de empregos e de renda. Então, causa muita preocupação, porque nós estamos vendo um número de pessoas muito grande indo para o empreendedorismo, que sabe-se já não tem vida muito longa se a pessoa não tiver um preparo. Então, muitos estão com uma alternativa, é compreensível, é louvável a coragem. O brasileiro tem muita coragem de empreender. Mas tem uma questão aí que me preocupou, assim, planejamento. A Sônia falou uma coisa que eu até anotei aqui. O mais importante que fazer o planejamento é seguir o planejamento, né? Então, realmente, eu tenho um certo temor de, será que o pequeno entende a importância do planejamento e como seguir, né? Não vê isso como uma coisa que eu vou fazer agora e depois eu deixo encostado lá em algum canto. E também, Paulo, se você puder esclarecer uma questão, uma coisa me chamou a atenção nessa linha de financiamento, que ela pode ser tomado até 30% do orçamento de 2019. Mas nós temos uma leva de novos empreendedores que não estavam abertos em 2019. E eles também precisam de recursos, né, para conseguir levar adiante. Claro, sempre com o business plan que a Sônia falou, que, nossa, sem ele não dá para fazer nada, né? Eu vou ficar aqui aproveitando a resposta de vocês até quando eu puder, tá? Muito obrigada mesmo, parabéns. Imagina, eu que agradeço, Fernanda. Eu vou responder sua pergunta. Tem uma questão que eu sempre gosto de colocar, que é assim, não coloque dinheiro bom em negócio ruim. Tá? Então, quando a gente fala de planejamento, acho que essa é a lição primordial. Se eu não tenho certeza do que eu vou fazer, onde eu vou fazer, para quem eu vou fazer, não coloque seu rico dinheirinho lá. A segunda questão, que é a sua pergunta, é com relação ao marketing digital. Aí também tem duas coisas muito interessantes. A primeira é que na internet tem muito curso grátis, muitos. Então, por exemplo, eu não tenho habilidade, eu não sei fazer, eu não sei me inscrever no Instagram para colocar minha empresa, minha propaganda lá. Eu não tenho Facebook, eu queria um Facebook empresarial para colocar o nome da minha empresa e divulgar meus produtos ou meu serviço. Isso é super simples, né? Hoje todo mundo se relaciona de alguma maneira através de uma ferramenta desse tipo. Então, a pessoa pode começar daí, bem simples, faz uma pecinha, faz um PowerPoint, transfere lá para a sua rede de relacionamento, aquela que você mais usa, começa por aí, bem pequenininho mesmo. E aí, esses cursos podem trazer muito embasamento, muito bom embasamento, e está lotado. Gente, tem lives, a gente vê dia e noite sobre tudo que você quiser. E grátis, né? As pessoas têm acesso, ou seja, eu quero escutar o Paulo, quero escutar a Sônia, quero escutar a Fernanda, quero escutar a Graça, a Letícia, todo mundo do Corecon eu quero escutar. E eu vou lá e me inscrevo e estou aqui conversando. Estou aqui ouvindo os ensinamentos, as principais, né, dicas, né, de como eu devo fazer, como eu devo proceder para fazer um bom negócio. Então, aqui a gente está tratando nem como ele fosse pequeno e micro, não. Empresas grandes também, se elas forem bem administradas,
também é por aí. Mas o marketing digital, para ser um pouco mais polpudo, um pouco mais parrudo, né, que vai dar uma expressividade, uma visibilidade maior para a empresa, é contratar alguém no Sebrae. O Sebrae, muitas vezes, tem muito aprendiz, né, dentro do Sebrae, que você contrata, a pessoa já vem com aquela habilidade desenvolvida e ela consegue oferecer um excelente trabalho, tendo, assim, um salário mínimo, ou menos do que um salário mínimo. Você tem que pagar, a única coisa que tem que pagar é o custo de condução, que, inclusive, é subsidiado, né, eles pagam, acho que, meia tarifa, e alimentação. Né? A alimentação a pessoa pode trazer de casa, você pode combinar, e muitas vezes o Sebrae, além desse apoio que ele oferece, ele busca mandar para você pessoas que estejam mais ou menos próximas do bairro onde você atua, para evitar deslocamento, para evitar muita coisa, porque normalmente a pessoa que atua nessa área, que vai atuar com você, ela também estuda ainda. Então, ela precisa ter um deslocamento de menos tempo justamente por causa disso. Então, tem muitas saídas, viu, Fernanda, hoje em dia. Dá para colocar todas as nossas, você vê nós aí com a televisão, ontem eu estava revendo nossas palestras. Então, a gente está nesse marketing digital, falando do Corecon, colocando as pessoas em evidência, e todos nós podemos fazer isso. Então, essa é a minha resposta. Vou para o Paulo. Ótimo, obrigada, Sônia. De nada, imagina. Bom, Fernanda, vamos lá. A questão do planejamento, como eu disse, por incrível que pareça, é uma coisa nova no Brasil, tendo em vista a questão do processo de hiperinflação que nós passamos durante muitos anos. Só para se ter uma ideia, os últimos planos estratégicos de governo remontam o período de JK e depois o governo militar. A partir de lá, não existiram mais planos estratégicos de gestão de governo. Muito embora tenha a obrigatoriedade de estabelecer todo ano o plano plurianual, que está estabelecido pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei 4.320, na administração pública, isso é feito de uma forma muito reduzida. Você não tem um plano de fato, um plano macro, para o país. E aí você chama atenção a respeito das empresas que estão sendo criadas, Algumas dessas empresas, Fernandes, elas decorrem de iniciativas, como nós dissemos, informais. Começou a fazer torta para a família, aí alguém da família falou que não achava justo que recebesse a torta sem ser remunerada, para começar a pagar o custo, aí a pessoa começa a aprender na prática alguns dos fundamentos da economia e apropriar lá todos os insumos básicos necessários para realizar a torta e acaba se lembrando que se ela está fazendo a torta, por exemplo, e ela é professora, ela está tirando uma parte da preparação da aula, portanto, ela tem um custo. A hora de trabalho dela começa a apropriar na família, etc., e começa a expandir esse negócio para familiares, para vizinhança e etc. Isso vai acontecendo de uma forma realmente prática. E depois começam a acontecer essas questões, como você colocou, planejamento. Então, qual é? Então é o seguinte, eu estou vendo que existe mercado para isso. Então, vou investir numa situação para montar uma pequena distribuidora de tortas, bolas e tortas, etc. Estou dando um exemplo. E aí, como você colocou, então, quais são os planos? Planos de... É bom, inclusive, que se faça planos estratégicos. A minha ideia é ter uma cadeia de lojas de bolos e tortas. Essa é a minha ideia. Se isso vai levar 5, 10 anos ou 3, Aliás, esse período, o Brasil é muito interessante, Porque durante algum tempo a economia nossa ela evoluía tanto que alguns negócios se pagavam em um ano e meio. E a taxa anual, a média anual é de 5 a 7 anos para que tenha essa recuperação do investimento, do capital inicial. Então, nós fomos aprendendo com o tempo, porque, assim, dizia-se que se monta um negócio em um ano não deu resultado, fecha e esquece disso, Com o planejamento é possível que você dilua esse investimento ao longo do tempo, Então, é preciso fazer isso, e é preciso mais ainda, Fernanda, como você colocou, é fazer o acompanhamento do planejamento.
Então, fazer ele estratégico, mas também o tático e o operacional, o dia a dia, que pode ser, inclusive, muito proativo, porque se fazia 4 tortas, passa para 8, daqui a pouco 15, 20, e aí é necessário ou não a contratação de alguém para colaborar, etc. Todas essas questões têm que ser avaliadas. E o acompanhamento no planejamento é que lhe permite ter essa ideia, né? Uma questão que é fundamental, principalmente na questão do microempreendedor individual, é separar a sua renda pessoal da empresa, a pessoa física da pessoa jurídica. Então, por vezes, a pessoa ainda está trabalhando, ainda está numa atividade profissional, mas começa a fazer o que chamamos de bico. E ela começa a confundir. É preciso ser destacado isso, claramente, de uma e de outra situação, para não misturar isso, né? Como a Fernanda colocou, né, que ela tinha a oportunidade de ligar com pequenos empreendedores, né, que era o umbigo no balcão, né? O dono do boteco, o dono da padaria, e quantas vezes empresas desse porte pequeno, etc., fazem a confusão seguinte: o cara abre o caixa, tira o dinheiro e manda comprar não sei o que ele precisa para a casa dele, do caixa do estabelecimento comercial, esquece de anotar, ele faz um empréstimo a custo zero, né, confundindo pessoa física e pessoa jurídica, né? Isso está fadado a levar à bancarrota, né, quando há essa confusão, né? Então, é preciso fazer esse planejamento de uma forma muito simples. E a Sônia chamou a atenção agora de uma questão que é muito importante, que é a questão do Sebrae e dos cursos online gratuitos que existem, né? Então, todos nós, absolutamente todos nós, nesse período de pandemia, já recorremos à internet para fazer cursos os mais variados possíveis. Eu, outro dia, inclusive, procurei um curso online de cavaquinho, que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Então, se existe até para cavaquinho, que dirá das questões tão importantes? Nós temos aqui, dentre os colegas que estão presentes, o economista Marcelo Martinovich, que é um consultor excelente, com cursos maravilhosos, etc. Por vezes também dar suas palestras lá, né? Como o professor Rafael Olivieri, outro dia, que fez... Pessoal, bom, retornando, né, ao final da nossa palestra, já respondi as perguntas, e essa nossa fala final aqui do Paulo, excelente, né, porque a gente conseguiu associar tanto o empreendedor privado quanto as condições, né, oferecidas ou que precisam ser melhoradas pela administração pública. Então, eu acho que a gente complementou o assunto, estamos todos muito felizes em poder contribuir, né, com a sociedade, e sabemos que daqui em diante, possivelmente, nós tenhamos o empreendedor menor, o microempreendedor, ou empreendedor médio, que vai ficar maior do que ele está hoje, dentro dessas condições que a gente passou, né, mesmo porque, como muita gente perdeu o emprego ou retardou o retorno, tem aí a opção agora, né, de realizar o seu próprio negócio. Muitas vezes já era um sonho, muitas vezes já tinha um ponto, muitas vezes já tinha uma habilidade desenvolvida, só faltava o momento de colocar em prática, né? Então, eu quero agradecer o Corecon, agradecer o Paulo, o Brasil, né, com quem a gente fez uma participação conjunta, e espero que tenhamos aí próximos assuntos, né, e consigamos passar para vocês um pouco do conhecimento da gente, da experiência da gente, para que... Boa tarde, participantes. Sou Graça Barcos. Venho agradecer a Paulo Brasil Correia de Melo, a Sônia Lima e a Letícia Camargo por esse evento maravilhoso sobre empreendedorismo em tempos de pandemia. Agradecer a conselheira Fernanda Della Rosa pela abertura e dizer a vocês que tomem cuidado, não misturem CPF com CNPJ, não gastem despesa pessoal em despesa da empresa. E caso vocês tenham sido demitidos, não gastem tudo que vocês receberam de fundo de garantia para um novo negócio. Separem algo para uma emergência.
Recebam meu grande abraço, fiquem conosco. Amanhã teremos um novo evento tratando de plano plurianual. Até amanhã às 11 horas. Um abraço, muito obrigada. Até mais. Tchau.
Obrigada.